Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse momento está um pouco afastado, né? Mas a gente se encontra aqui para relembrar os conteúdos. Vamos lá. A gente estudou no comecinho do módulo sobre espaço geográfico. Espaço geográfico nada mais é do que um espaço natural, natureza, transformado pela ação humana, pela ação do indivíduo. A gente pensa logo em construções. Se a gente olhar para uma cidade, a gente vai observar prédios, casas, é, hospitais, escolas, diversos tipos de serviço, ruas, né? Avenidas que há construção. Tudo aquilo foi construído, já estava, nada ali surgiu da natureza, né? Houve uma alteração humana. Então, a gente sabe que esse espaço é um espaço geográfico, tá? O espaço natural que foi transformado pela ação humana. A gente pensa assim, então eu tenho a natureza ainda como espaço natural? Bom, depende. Vamos analisar. Aquele espaço que você está chamando de natureza, não houve nenhuma alteração do homem? Você tem certeza que não houve? Não tem nenhuma ponte construída, não tem nenhuma casa construída, não tem nenhuma rua construída, alguma estrada, alguma rodovia. Bom, se sim, ok. Muito difícil a gente ainda ter esses espaços naturais que não houve o toque humano, que não há presença humana. Isso é muito raro. Acreditamos que não há mais os espaços naturais. Do certo? Por que a gente foca em espaço geográfico? Porque na geografia foca nisso? Porque é onde todos os fenômenos sociais acontecem. Os fenômenos sociais, fenômenos físicos, fenômenos humanos, políticos, econômicos, todos acontecem no espaço geográfico. Gente, a gente pode dizer também que o espaço geográfico é a superfície da Terra. Porque eu terminei de lhe dizer que a gente talvez não encontre mais a presença do espaço natural. Tá bom. A gente estudou também as contribuições que os períodos da história trouxe para a geografia. Não é isso? O que é que a idade antiga, a idade média trouxeram para a geografia? Gente, mesmo a geografia, a nossa ciência, neste momento da história, ela ser muito descritiva, ou seja, ela estava focada em só observar e descrever, observar e descrever. Daí vem o nome, né? Descrição da Terra, geografia, tá? Grafia, descrição, geoterra. Mas mesmo assim, a gente tem a contribuição de geógrafos e filósofos que, por exemplo, descobriram a circunferência da Terra, que descobriram, a partir de estudos e cálculos, né, que descobriram que a Terra que gira em torno do Sol, não ao contrário, que a Terra é redonda e não plana como se pensava, infelizmente se pensa até hoje, mas essa contribuição é muito antiga, eu estou falando dos gregos, eu estou falando de períodos até mesmo antes da presença de Cristo, né? Então, essas contribuições são muito importantes para a gente entender como é a geografia hoje. Hoje a gente não está tão focado, o nosso foco não é a descrição e análise das coisas. Eu sei como é que funciona um terremoto, eu sei que houve um choque de placas tectônicas e esse choque ele é sentido na superfície, né? Isso seria um terremoto. Pronto, isso basta? Não, eu quero saber qual a consequência que um terremoto pode ter economicamente, como isso pode mexer na cultura e na vida das pessoas. Vocês estão entendendo por que a gente estuda geografia, né? Pois bem, né? E aí a gente foi caminhando nos assuntos e a gente chegou na movimentação da Terra, né? A gente sabe que a Terra executa diversos movimentos. Porém, existem dois movimentos importantes para a gente estudar, que é o movimento de translação e o movimento de rotação. O movimento de rotação é aquele movimento que ocorre, né, durante um dia, 24 horas é o tempo de execução desse movimento, é onde a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Isso determina o quê? Dias e noites. É o resultado do movimento de rotação. E o movimento de translação? Esse movimento vai me resultar as estações do ano, né, as 4 estações, vai durar 365 dias e 6 horas. O que é que eu faço com isso? Eu junto em 4 anos, crio um ano bissexto, né? Esse movimento de translação, como eu já disse, determina as estações. E aí eu tenho os equinócios e os solstícios. Agora, dia 20 de março, a gente teve um equinócio, o equinócio de outono, pra gente que mora aqui
no hemisfério sul, né? Lembra dessa divisão? Daqui a pouco a gente chega lá, tá? E aí a gente teve a entrada do outono, né? Muda as estações, algumas características mudaram, né? A gente pode perceber que já entrou num período de chuva. A gente deve ter mais chuva aqui no Nordeste quando a gente chegar no mês de junho. Algumas regiões do Brasil elas vão ter aumento de temperatura, outras vão ter queda. No nosso caso é mais focado na chuva mesmo, tá? Então, como eu falei, a gente está estudando a Terra, a gente sabe que tem uma divisão da Terra, né, em áreas. A gente tem a do Equador, né, a linha do Equador, e ela tem uma região mais quente. Depois tem regiões mais temperadas, que é um clima mais ameno, ou seja, nem tão quente nem tão frio. E tem as regiões polares, né, que é o clima frio. Quando eu falei de Equador, quando eu falei dos trópicos de Câncer, Capricórnio e do ciclo polar ártico e antártico, eu falei de linhas que a gente chama de paralelos. E de paralelos eu tenho o que? Eu tenho a latitude. Não é bem isso? E aquelas outras linhas que ficam em pé, eu chamo de meridiano. E de meridiano eu tenho o que? Eu tenho a longitude. Deixa eu ajeitar aqui que deu uma caída. Eu tenho a longitude. Pois bem, é importante que eu conheça essas linhas, as coordenadas geográficas, para entender os fusos horários. Não é isso? Eu tenho 12 faixas de fuso a leste, 12 faixas de fuso a oeste. Somando, eu tenho 24 faixas de fuso horário, que não é à toa, cada uma representa uma hora. E a gente sabe que no Brasil, por ser um país imenso, ele é cortado por 4 faixas de fuso horário, só que nós só temos 3 horários, porque o fuso -2 e o fuso -3 eles foram unificados, tá? Para não ter muito horário aqui no Brasil. A gente estudou também a Rosa dos Ventos, que é uma forma de orientação. Lembra dela, dá uma olhada no livro. Lembra que são 4 pontos cardeais, 4 colaterais e 8 subcolaterais. Vocês conhecendo os cardeais, vocês sabem o resto. Norte, sul, leste, oeste, vocês sabem o resto. Porque aí é só uma soma desses. Os pontos vão ser soma dos pontos cardeais. Se eu tenho um ponto entre o norte e o leste, eu chamo esse ponto de nordeste, né? E aí eu represento pela sigla NE. E aí se eu tenho um ponto entre o norte e o nordeste, eu chamo de norte e nordeste. Aí já é um ponto subcolateral. Eu represento pela sigla NNE. Tá ok, minha gente? Tá? Por enquanto é só isso. A gente vai se ver mais. Até já.